O ano de 2026 começou e junto com ele vem aquela sensação de compromisso característica do início de todo ano, né? Vem aquela sensação de que agora vai. Não, agora as coisas vão entrar no eixo, eu vou me comprometer com a academia, eu vou me comprometer com a minha alimentação, com a minha saúde física, com a minha saúde mental, com a minha saúde espiritual. Agora eu vou organizar a minha vida. Todo início de ano é a mesma coisa. As academias ficam lotadas e tá todo mundo comprometido com fazer existir a sua melhor versão. Mas aí o tempo passa, chega março, abril, as academias começam a esvaziar novamente e, de um modo geral, as pessoas começam a voltar para as rotinas adoecedoras que elas têm ao longo do ano. E assim caminha-se o ano inteiro até chegar no próximo final de ano e tudo isso começar de novo. E aí a gente fica nesse loop infinito de eternos recomeços. E assim a vida vai seguindo, mas aí eu te pergunto, por que que isso acontece? Por que que a gente tem tanta dificuldade de assumir um compromisso real com o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, físico? Por que será que a gente tem uma dificuldade tão grande em sustentar esse compromisso que a gente gostaria sim de ter consigo mesma? Então hoje a gente vai conversar sobre esse assunto e no final desse vídeo eu vou deixar um exercício que é muito simples de se fazer, mas que é muito poderoso. E talvez a partir dele você comece a olhar de um outro jeito para suas escolhas e pensar melhor sobre como você toma suas decisões. A gente sabe que mudança real, verdadeira, não acontece do dia pra noite. É uma coisa processual, um tijolinho por vez, de pouquinho em pouquinho. Igual aquela imagem que circula muito no Instagram, né? Do super poder de fazer um pouquinho todos os dias. Vou colocar aqui pra vocês verem. E eu poderia te dar várias respostas prontas sobre o porquê que você não tem sido capaz de sustentar as mudanças que você quer fazer. Eu poderia te dizer que a gente vive em estruturas sociais altamente adoecedoras. Eu poderia te dizer que existem mecanismos invisíveis que te aprisionam a papéis sociais que te esgotam. Eu poderia falar de história, de cultura, de produtividade, de desempenho. Tudo isso tem relações com a sua capacidade de sustentar aquilo que você quer fazer. E eu já falei sobre alguns desses aspectos em outros vídeos, inclusive se você não é inscrito aqui no canal, eu já te convido, se inscreve aqui, veja os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Toda semana eu trago reflexão nova e te convido a pensar melhor sobre alguma questão importante. Mas voltando, eu poderia sim te dar uma resposta pronta sobre o porquê que a gente começa o ano com todo esse gás e vai se abandonando pelo meio do caminho ao longo do tempo. Mas a minha intenção aqui não é só apontar problemas, inclusive já tem muita gente fazendo isso, né? Gente bem intencionada, gente mal intencionada. O que eu quero com esse vídeo é te convidar a pensar com a sua própria cabeça sobre as suas próprias escolhas e que você aprenda a olhar para os caminhos que você repete. E para isso, vamos ao exercício. Ele é simples, mas vai te exigir uma coisa que é inacessível para muita gente, que é a coragem de olhar para as próprias escolhas, de olhar para si mesmo com honestidade. Coragem para se fazer a pergunta de ouro: por que eu faço o que eu faço? Parece uma pergunta retórica, mas não é. É para você responder de verdade e com afinco. A gente faz esse exercício no encontro da comunidade Se Cuida Mulher, inclusive se você não faz parte da comunidade, eu também quero te convidar, vem com a gente, é só me mandar uma mensagem lá no meu direct no Instagram, é @joandrolage, aí você me passa teu número de WhatsApp e você entra no grupo. Por lá a gente se compromete a dar um passinho de cada vez em direção a si mesma e a viver de uma maneira mais autêntica e compromissada com o autocuidado real e possível. Mas então vamos lá, você vai precisar de duas ferramentas poderosíssimas: um papel e um lápis, no meu caso uma lapiseira. E é importante que você esteja num ambiente calmo, sem interrupções, porque você vai precisar dar uma mergulhadinha aí dentro de você mesma. Então, munida das suas ferramentas, você vai fechar os seus olhos e vai rememorar a última semana que você viveu, como se você estivesse fazendo um recorte temporal da realidade. Não é à toa que eu tô falando pra você fechar os olhos pra olhar, porque esse olhar é um olhar interior. Então você vai olhar pra essa última semana com bastante atenção. É importante que você feche os olhos e realmente fique ali alguns segundos pensando sobre os acontecimentos da tua última semana. Acho que eu vou até dar um tempinho aí pra você fazer isso agora.
E aí, olhou? Muita coisa acontece em um dia, daí eu venho e falo pra você olhar pra semana inteira, né? Agora, dessa última semana, eu quero que você escolha um único momento, mas não é qualquer momento. É um momento que você sente que houve algum desconforto interno da sua parte. Uma coisa que se você pudesse voltar atrás, você faria diferente. Pode ser uma resposta atravessada que você deu pra alguém, um momento que você queria ter feito algo por si mesma, mas não conseguiu fazer, uma situação que você acabou se colocando sem perceber. Não precisa ser nada grandioso, mas é muito importante que seja uma situação que ficou um certo desalinhamento com aquilo que você gostaria que tivesse acontecido. E aqui eu vou reforçar, para você conseguir identificar esse momento verdadeiro, você precisa olhar com honestidade, porque tem muitas partes da gente que a gente não gosta de olhar, que a gente olha rápido e vira cara. Então escolhe um único momento e identifica o desencaixe ali. Aí você segura essa cena na sua mente e fica nela. Se vier uma voz de julgamento, uma voz que te condena de alguma maneira, escuta e deixa passar, porque isso é só uma das suas partes, não é você inteira. E aí você vai se fazer a pergunta de ouro, só que agora contextualizada nesse momento específico. Por que eu fiz o que eu fiz? Olha sem pressa, como alguém que se observa, não como alguém que se acusa. Investiga os seus motivos, honestamente. Não é pra responder rápido, não é pra justificar, não é pra ficar tentando escrever textão bonito, é só para investigar. E depois que você olhar pra essa baguncinha interna, você vai dar mais um passo. É hora de pegar suas ferramentas e escrever esses motivos. Então, digamos que você identificou, sei lá, 3 motivos. Vai colocar lá, motivo 1, a frase, nananana, motivo 2, nananana, como se fosse uma listinha. Poucas palavras bastam. Como eu falei, não é para escrever textão, é para ser objetiva, é para ser certeira. E dentre esses motivos podem aparecer coisas que somente você reconhece internamente. Pode aparecer coisas que nem você reconhece internamente porque você não quer olhar. E essas são as mais traiçoeiras, porque são elas que acabam fazendo a gente tomar atitudes que a gente não gostaria. Às vezes, a resposta vem como um cansaço, vem como um medo de desagradar. Pode aparecer como hábito, como falta de limite, como exaustão acumulada, como dificuldade de dizer não, ou como uma sensação de que você não tinha outra escolha. Nem sempre vai vir uma palavra só ou uma frase rápida. Às vezes vem uma sensação, aí você tenta descrever ela, mas em poucas palavras. O importante aqui é que você consiga colocar no papel, com bastante clareza, aquilo que você sentiu. Quando os seus porquês, os seus motivos, eles ganham nome e você traz eles para tua visibilidade, a cena muda de lugar. Ela deixa de ser um incômodo difuso e passa a ter um lugar na tua história maior. E depois que você fez isso, você vai para a segunda pergunta. O que poderia ter sido diferente nessa situação? Então, tá aqui, ó. Você tá com a tua listinha aqui, aí você vai colocar embaixo a outra pergunta. Mais ou menos aqui, ó. E aí você anota no seu papel, em poucas palavras, aquilo que você poderia ter feito de diferente. Esse exercício, ele é muito poderoso porque ele abre espaço, ele amplia as tuas possibilidades de escolha. Porque muitas das nossas repetições acontecem não por falta de vontade, mas por falta de escolha consciente naquele momento. E com esse exercício, você tá se munindo de mais possibilidades de escolha. E quando os seus motivos ficam claros pra você, outras possibilidades de ação começam a ser imaginadas. E mesmo que você ainda não coloque em prática, alguma coisa dentro de você já começa a se transformar. E esse é um começo, não de uma versão idealizada de si mesma, mas de uma relação mais consciente com a própria vida. Se esse exercício fez sentido pra você, já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a identificar que o meu conteúdo é relevante. Ao longo desse ano eu quero seguir pensando junto com você sobre as nossas escolhas, sobre cuidado, sobre autocuidado real e sobre viver de um jeito um pouco mais alinhado com quem a gente realmente é e com o que a nossa vida real permite. A gente vai com calma, um tijolinho por vez. Até o próximo vídeo. Tchau!